Senhoras e senhores, muito bom dia. O Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que visa, de acordo com o órgão, eliminar textos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a ser transmitido, ou seja, adotar linguagem direta e concisa nos documentos, comunicados públicos, despachos, decisões, sentenças, votos e acórdãos. Explicar sempre que possível o impacto da decisão ou julgamento na vida do cidadão e utilizar a versão resumida dos votos nas sessões de julgamento. Registramos no Pleno a presença do excelentíssimo senhor presidente da Igreja Corte de Justiça Potiguar, o desembargador Amilcar Maia, o vice-presidente desembargador Glauber Rego. Registramos também a presença da desembargadora Lourdes Azevedo, do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Amaury Moura, desembargador Saraiva Sobrinho, da juíza convocada Sandra Elali. Queremos registrar como fator de brilhantismo para este encontro a presença de juízes de direito, servidores do Poder Judiciário e da secretária-geral Andréa Campos. Para as boas-vindas ao nosso ilustre palestrante, o desembargador e presidente da Academia Maranhense de Letras, o desembargador Lourival Cerezo, ouviremos agora o desembargador-presidente da Igreja Corte de Justiça Potiguar, o desembargador Amilcar Maia. Bom dia a todos, agradecendo a presença dos colegas que se encontram. O assunto dessa nossa, podemos dizer assim, nossa reunião hoje, trata-se exatamente dessa sensibilização sobre o uso da linguagem simples no judiciário. Foi uma das metas que o ministro Barroso, antes de assumir, ele já tinha uma ideia de trabalhar essa situação como uma forma de aproximar mais o judiciário da população, sobretudo daqueles que não estão tão habituados com o linguajar e o dia a dia das atividades do Poder Judiciário, em todas as suas esferas. E é com muita satisfação que veio aqui ao nosso estado o desembargador Lourival Cerezo, de forma muito gentil, e a quem agradeço demais a disponibilidade, exatamente para falar sobre a experiência dele e do Tribunal de Justiça do Maranhão sobre o assunto que é o uso da linguagem simples. Seja muito bem-vindo ao nosso estado, desembargador, e sinta-se à vontade. Obrigado. Eu vou preferir falar aqui de pé, para ficar mais próximo. Eu tenho uma preocupação de toda palestra, conversa ou aula que eu dou, é ter a certeza que, ao saírem, levem alguma coisa clara do que eu disse e com aproveitamento. Então vamos falar hoje de um tema que está convocado pelo SNJ para o Poder Judiciário se interessar, que é o da simplificação da linguagem. Garanto aos senhores que eu vou trazer alguma coisa que os senhores acharão interessante. Para começar, eu vou trazer aqui aos senhores uma lenda que todo mundo fala, que fala de simplificação judiciária, fala dela. Mas é imprescindível falar, porque o bloco que se segue vai justamente ser uma continuação dela. Mas eu não trouxe o... Então, essa lenda aí de Rui Barbosa, conhecida do enfrentamento que ele teve com o ladrão de galinha. Então, o Rui Barbosa encontrou o sujeito roubando galinha no quintal dele e foi com essa interpelação. Não interpelo pelos bicos dos bípedes, palmípedes, nem pelo valor intrínseco dos retrocitados galináceos, mas por ousares transpor os umbrais da minha residência. Se foi por mera ignorância, perdoo-te, mas se foi para abusar da minha prosopopeia, juro pelos tacões metabólicos dos meus calçados que dar-te-ei tamanha bordoada no alto da tua sinagoga que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas.
Aí o ladrão, atônito, diz: mas como é, seu Rui, eu posso levar o frango ou não? Agora, este modelo de despacho, que é a essência, a quintessência do juridiquês, não sei de onde eu tirei isso, há muitos anos que eu achei, parece que no jornal. Vejam bem se ele não tem alguma semelhança com essa colocação do Rui Barbosa. Vistos et coetera, inicialmente passo a gizar a dissensão em testilha, provocada pela indócil lidadora que vê increpada negativa de vigência da lei dos ritos, na alheta do ensino da processualista de Truiz. De análise perfunctória do caderno processual, tenho comigo data vênia que o judicioso representante do parquê tem razão ao pressentir na súplica de folhas uma alteração da pretensão subexâmine, exposta na peça de ingresso. E não obstante se posicionar, o fato de o custos legis requerer, ao arrimo de intempestivo, o desentranhar da postulação de folhas, não faz condão à eiva de nulidade. Ex post e por bem como decidido, tenho em deferir o pleito da cônjuge virago. Não tem alguma coisa de semelhança com o do Rui Barbosa? Tem. E isto aqui, vejam bem, até pouco tempo era a tônica das decisões judiciais. Ainda se encontra, não talvez com esse grau, mas ainda se encontra espalhado no Brasil alguns que se aproximam desse despacho aqui escalafobético, como se diz. Então, eu, por exemplo, quando era estudante, quando comecei na magistratura, eu tinha maior obsessão para usar esses termos assim diferentes. Eu me lembro que eu tinha 2 fichas só para o nome da palavra Constituição, para pregar nas minhas sentenças ou dos votos. Então eu lia a RTJ, Revista Trimestral de Jurisprudência, ficava catando essas palavras para eu fazer bonito na hora de dar um despacho, né? Então este é a doença, o excesso de juridiquês. Aliás, essa é a doença, o diagnóstico, o juridiquês. Agora nós vamos, a partir de agora, fazer o tratamento de como se curar esse juridiquês. Então, eu trago mais aqui esses exemplos dessa quintessência do juridiquês. Referir-se ao Ministério Público como dominus litis, na ação penal, custos legis, parquê, visto ao parquê estadual como custo legis, chamar o mandado de segurança de remédio heróico, urite, mandamos, chamar o Código Penal de Estatuto Repressivo, Códex Aflitivo, chamar o CPC de Lei dos Ritos, Código Fux. Isso se encontra demais hoje. Código Fux, então, eu tenho um colega lá que ele não tem jeito de ele chamar Código de Processo Civil, é só Código Fux. Referir-se à prisão como gasto, chamar testemunhas de testigos, referir-se à sentença como érito singular, referir-se ao juiz de... Isso aqui está na moda. Juiz de primeiro grau como juiz de piso, juiz de planície e juiz da terra. É um absurdo isso. O ministro lá do STJ, da Câmara Criminal, ele já chamou a atenção de advogado lá, às vezes nós já chamamos também, mas está na moda agora. Esse juiz de piso, juiz de planície e juiz da terra. Aliás, esse sempre tem assim umas palavras da moda. Do outro lado, por exemplo, agora do lado outro, essas coisas assim que se repetem, né? Então, o que pretende o CNJ na campanha pela simplificação da linguagem? Essas exigências do CNJ estão na portaria 144, 2023 e 143 de 2024. Não sei por que o número, em vez de subir, abaixa. Então, ele determinou que os tribunais fizessem campanha para a simplificação da linguagem, com o propósito de tornar a acessibilidade do Poder Judiciário maior, a transparência e a inclusão. Então é isso que nós estamos buscando nesse tipo de conversa aqui que nós estamos fazendo. Então, quais são as estratégias para a simplificação da linguagem judicial? Aqui já estamos no tratamento do lado patológico da linguagem, que é aqueles exageros. Então, o tratamento é adotar uma linguagem simples, uma linguagem clara, uma linguagem acessível,
uma linguagem leve, inclusiva, eliminar jargões, clichês e excesso de tecnicidade. Então, parece simples, né? Aparentemente, aí nós estamos com esse desafio. Mas que linguagem simples é essa? Aqui isso é um dos pontos que eu quero enfatizar bastante. Eu vou fazer esta apresentação aqui lendo não sei como dizer o nome, esta exposição, e depois eu vou ler mais breves notas paralelas dessas anotações que eu fiz. Então, o problema que eu vou enfatizar aqui com mais ênfase é para não se confundir simplificação, linguagem simples, com linguagem coloquial, linguagem simplória. Então, esbaldo, já ia dizendo aqui um juridiquês, esbaldos e rebus. Não é isso para se dizer, é como uma pitada de sal. Né? Então, por exemplo, você dá um despacho de ação de despejo, conclusão da sentença. Depois de tudo que eu disse, eu determino que a pessoa que está morando naquela casa seja retirada para que a proprietária, fulano de tal, volte para a sua casa, que ela tem razão. Já imaginou terminar uma sentença desse jeito? Isso aí é o excesso já de simplicidade. Não é isso que nós queremos. Nós temos uma ciência a cultivar. Isso o Lenny Streck é enfático nesse ponto. Uma ciência a cultivar, que ela tem terminologia própria. Então, com o propósito de ser claro, de simples, nós não vamos abandonar aquela terminologia indispensável. Usar com clareza. Usar com leveza. Nesse ponto do leve, veja bem, uma das lições, tem um livro que eu vou citar ali 2 vezes aqui, já que eu desempenho essa função de escritor, e um dos autores meu preferido é o Ítalo Calvino. Ele tem um livro fantástico sobre as 6 propostas para o próximo milênio. Então, em certo ponto, ele cita Valéry e diz: você deve ser leve como o pássaro, mas não como a pluma. Quer dizer, o pássaro, o mínimo que seja, ele tem um peso. E a pluma não, voa. Então, as palavras, como disse aquele ditado, as palavras voam, mas a escrita fica. Nós vamos ver no poder das palavras. Esses jargões, esses clichês, tem muitos. Às vezes a gente usa sem nem perceber que está usando. Inclusive, senhores, há quem já diga que falar de juridiquês já está ficando um jargão. Então é preciso, eu quero deixar com os senhores uma consciência crítica diante da sugestão do CNJ. Adotá-la? Certamente. Ser contra? Não. Mas ter um ponto de crítica, de observação. Essa aqui sobre a leveza, diz Paul Valéry, entre 2 palavras, escolha sempre a mais simples. Entre 2 simples, escolha a mais curta. Então, essa leveza, ela é aquela maneira de você dizer, com palavras que não sejam sofisticadas, de uma maneira forte. Por exemplo, na literatura temos Graciliano Ramos. Você vê a leitura de Graciliano Ramos, é uma leveza, mas ele diz tudo coerente, tudo certo, as palavras no lugar certo. Essa é a grande obsessão de todos aqueles que escrevem, seja o que for, é escolher a palavra certa. Que o Carlos Drummond de Andrade dizia, é a luta vã, essa luta contra as palavras. Porque se vive sempre se procurando essas palavras certas. E o poder das palavras, até trouxe aqui um sonetinho, um pedacinho do soneto de Cecília Meirelles, que ela diz assim: ai, palavras, que estranha potência vossa, pareceis de tênue seda, e estáis na mão dos juízes. Por que ela está dizendo isso? Porque nós detemos o poder. Então a nossa palavra tem poder. A gente às vezes não percebe, mas ela vai desencadear uma série de consequências.
Vocês veem que o presidente Lula, quando fala aquelas tolices, a bolsa cai, é o poder das palavras. Elas têm poder. Então, a responsabilidade do juiz é no uso dessas palavras, já sabendo que ele está ali exercendo aquele poder que ele é peculiar, que ele é conferido constitucionalmente. Então, por isso, essa atenção ao uso das palavras é imprescindível. Por que ela importa em inclusão, como diz o CNJ? Porque o cidadão vai, no momento que ele entende, que ele percebe o que o juiz está dizendo com mais clareza, ele se sente, assim, digamos assim, envolvido naquilo. Isso não é, às vezes, parece difícil, mas fácil, mas às vezes a gente se perde. Eu me lembro que lá na cidade do interior teve um crime muito grande e eu fui assistir ao júri, né? Terminou o júri, eu fui ver a decisão do conselho, a leitura. O meu colega estava terminando de ler a sentença e eu não sabia se eu já tinha sido condenado ou não. Porque o circunlóquios, muito grande o circunlóquios. Então, a parte incisiva que a gente deve cultuar em todos os despachos, ele tem esse poder grande. Então, antigamente, se decretava uma prisão preventiva só com essa palavra, decreta a prisão preventiva de fulano e tal. Não justificava nada. Então, ali era a quintessência do poder desvirtuado, né? Porque desprezava nosso dever de legitimação, que é justificar as nossas decisões. Então, qual é a linguagem que deve ser evitada? Linguagem que deve ser evitada nesse propósito nosso de conseguir uma linguagem mais acessível, mais clara. A linguagem impoluta, que ela é rebuscada, é uma linguagem barroca. Usar, por exemplo, mais que perfeito, serve-me-ei, instalar-se-á, fica assim uma coisa desproposital para a gente. Esse excesso de expressões latinas, tem algumas expressões latinas que fazem parte da essência técnica do instituto, que é alguma coisa que está se referindo e que não se pode desprezar, mas o excesso, ainda tem gente que bota em negrito. Aquele ministro Celso de Mello, um voto dele era uma coisa absurda de negrito. Só essas palavras. O negrito, para o bom escritor, ele deve ser desprezado, porque ele é agressivo. O negrito é agressivo. Estrangeirismos. Estrangeirismos no caso, hoje nós estamos vivendo essa época do estrangeirismo. Quem está envolvido com a informática, né? É absurdo a gente assistir uma palestra de uma pessoa que saiba, que vai falar sobre informática, sobre inteligência artificial, tanto de expressões inglesas que eles usam na maior naturalidade. E o que mais incomodado, que a gente, sem saber inglês, é que a plateia ri e a gente não sabe de que está rindo, né? Que estão rindo. Porque é o excesso. A linguagem espalhafatosa, exagerada, irônica. O juiz não pode usar ironia. Um voto de desembargador não pode ter ironia. Nós estamos ali, veja bem, posição do juiz, do desembargador, entre as partes, uma parte de cima. Então essa linguagem dele tem que ser uma linguagem serena. Não pode ter ironia. Aquelas que botam, às vezes, 5 exclamações. Isso é um sinal que não deve constar em sentença nenhuma, sinal de exclamação. Porque ali nós estamos falando serenamente, seriamente. Não tem por que fazer exclamações. E nem o exagero de linguagem. Tem uma
uma colega que ela, se um desembargador caísse na besteira de ligar para ela pedindo alguma coisa, ela botava: eu recebi o telefonema do desembargador fulano pedindo para isso, mas eu não vou poder atender, porque eu entendo desse jeito e tal. Então ela fazia um espalhafato danado no despacho dela. Agressiva. Essa agressividade você recebe como juiz demais de advogados. Então, quando eu entrei na magistratura, eu tinha esse problema. Eu mandava para a OAB, mas se você for revidar nos autos, não serve. E também, se você, qualquer despacho seu que tiver que denote essa agressividade, você perdeu a serenidade. Então não pode ter essa linguagem agressiva. E a hermética, a fechada, a difícil de se entender, essa é a mais perigosa. É a mais perigosa que tem. Porque você lê, relê e não sabe o que a pessoa disse. Isso é terrível, essa linguagem hermética. Na poesia, você vê alguns poemas herméticos que dá luta para você entender. Você não tem jeito de entender. E eu vejo muito em revistas científicas alguns trabalhos de doutores, tudo que eu leio, releio, e não sei o que é que ele disse. Então eu acho que todo esse trabalho que você tem, você tem que ser atento para você não estar praticando o hermetismo. Porque esse é terrível. Você acaba dizendo e acaba não ter dito nada. Disse e não disse nada. Aqui é esse ponto nodal que eu falei aos senhores, o dilema entre a técnica e a clareza. Então, nós temos que aceitar, praticar, ser um adepto dessa simplificação da linguagem, mas com uma certa crítica. Não desbordar para o coloquial, nem para o simplório. Manter a elegância natural que deve ter os textos jurídicos. É uma elegância natural. Isso não pode se desconsiderar, porque nesse texto que pode parecer simples, é que está a nossa força, que a gente expressa o poder do que a gente está decidindo. Um exemplo aqui na literatura, uma das novelas mais célebres da literatura é a Metamorfose de Kafka. Então ele começa de uma maneira não simples. Quando Gregor Samsa acordou certa manhã de sonhos intranquilos, viu-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Parece uma coisa tão simples. Esse começo dessa novela, que é considerado um dos começos mais célebres da literatura, ele tem um mundo tão forte de coisas nessas palavras simples, que desencadeia tantas discussões, tanta genialidade está nessas palavras que vocês não calculam. A maneira dele retratar um absurdo com uma simplicidade, como se ele tivesse dito que ele tinha amanhecido gripado. Então, aqui esses termos técnicos que eu considero inevitáveis. Data vênia tem muitos que a gente critica. Esse do Rio Grande do Sul, Landstreck, critica excesso de data vênia. Eu não vejo problema nenhum na data vênia. Tem alguém que diz até que excelência é bajulação. Como que a excelência pode ser bajulação? Isso é um termo que se usa para o advogado tem que usar para a gente, porque senão... daqui a pouco nós vamos ter advogados na tribuna chamando os desembargadores de vocês. E já tivemos isso lá no Maranhão, que chamamos a atenção. Olha, você está chamando vocês. Porque no interior eu recebia isso. Mas se era um lavrador que me chamava às vezes até de menino, tal. E eu não me importava, porque sabia que ele... Mas quando era um saliente, que
chegava logo lá, você e tal. Eu via que aquilo era mais, não era nem ignorância, era saliência mesmo. Então, às vezes, é preciso, nesse ponto, atentar. Prover e desprover o recurso. Não pode se mudar, esse é um termo técnico. Decujos também é criticado, o uso do decujos. Eu acho um pouco relativo aí. Subjúdice. Esse aqui já pode até se mudar, sob exame. Inépcia da inicial. Inépcia da inicial é um termo essencialmente técnico, não pode se mudar isso. Decisão monocrática, decisão singular, primeiro e segundo graus, instância tudo bem, já é mais difícil para entender. O nome dos recursos, não pode se mudar o nome dos recursos. Conceder ou negar um habeas corpus, despacho interlocutório também, não tem como mudar esse interlocutório. Efeito suspensivo, devolutivo, revelia, etc. Tem vários que são absolutamente imprescindíveis para o nosso dia a dia. Então, isso aí não pode se, a proposta de ser claro, se desconsiderar essas palavras. Porque imaginem você recebe um exame de uma tomografia e lê e não entende nada também. Se o médico não traduzir, você não entende nada. Então, mas qual a diferença do médico para nós? É que o médico está numa relação de 1 a 1, privada. E o nosso não. Nós temos um público. Nós desempenhamos esse poder. Temos uma função pública, uma função política, uma função social. Então é diferente do médico. Por isso que se enfatiza essa necessidade, essa simplificação, para fortalecer a nossa legitimidade na sociedade. Então, as ponderações que eu faço na simplificação da linguagem. Adotar a cultura da simplificação sem crítica e por algo novidadeiro. Então, tá novidade agora, fazer simplificação da linguagem, vamos simplificar a granel, à vontade. Não, você tem que ponderar. Ponderar para não cair no simplório. Separar a complexidade natural do direito da complicação do estilo. Então, a direito é uma ciência. Então, tem algumas coisas complexas na ciência do direito. Algumas coisas imprescindíveis que você não pode desprezar para ser simples. Não confundir com complicação do estilo. O estilo é uma coisa diferente. Por exemplo, no acórdão, numa sentença, há uma linha de coerência lógica no texto de um acórdão e de uma sentença que vai do primeiro parágrafo ao último. É como se fossem as correntes dos parágrafos se unindo. Se um parágrafo desse rompe com essa sequência, ele vai provocar uma confusão enorme. Por exemplo, eu tinha um assessor lá que fazia o seguinte: já estava decidido como ser o voto. Aí ele vinha. Aqui, de repente, ele dizia: a parte ré invocou isto e isto. Aí ele descampava. Argumentando tanto, ia lá para rebater tudo dele. Quando ele voltava aqui para a linha já estava bagunçado tudo. Então, isso a pessoa, a própria parte que vai lendo, quando vê ele desencadeando o argumento trazido pela parte que vai ser vencida, ele fica satisfeito. Olha, ele está adotando, está aceitando o que eu disse. Então, isso aí é uma confusão de estilo, uma complicação de estilo, que é diferente dessa complexidade natural da ciência do direito. Evitar ofertas imediatistas de TikTok, coach, etc., que são hoje uma tentação que a gente tem que estar alerta. Hoje vivemos essa era dessas tentações imediatistas e se não se tiver alerta, a gente cai nelas. Usar numa sentença termos que estão na moda no TikTok ou de coach e outras coisas, abala essa seriedade imprescindível, eu digo seriedade serena, que tem que ter nas nossas decisões. O perigo da mediocratização. Esse que é justamente o simplório.
Então tem que você sempre, em qualquer coisa, desenvolver uma consciência crítica. E a coisa mais imprescindível hoje, dentro da massificação de comunicações que nós estamos vivendo. Antes de ler essa conclusão, eu vou fazer aqui uma leitura só de uns dados paralelos que eu anotei. Então, eu falei no Ítalo Calvino, ele tem... O Ítalo Calvino, nesse livro dele, ele enumera 6 propósitos, mas ele enumera são só 5, porque ele morreu antes de fazer a 6ª. Leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade. No meu modo de entender, hoje, para nós, dentro dessa linha da simplificação, a rapidez do estilo que Calvino defende, ela está imprescindível. Que rapidez é essa que o Calvino advoga? Defende para um bom estilo no século XXI. A leveza é aquela que evita o círculo. A rapidez, no momento de agilização que nós vivemos, você tem que dizer o que deve ser dito com concisão, sem circunlóquios e de uma maneira forte. O exército americano tinha uma fórmula que eles usavam para nessas colocações, dentro desse teor, que dizia assim: diga o que você tem a dizer. Então diga. Depois diga o que você disse. Para você não se perder. Nesse momento que vivemos, o estilo tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Incisivo. Conciso. Objetivo. E não se perder com circunlóquios. Ele conta aqui uma história muito interessante. Uma história muito interessante de um rei japonês, chinês, que convocou um pintor, o pintor desenhista mais célebre de lá, para fazer um caranguejo. Desenhar um caranguejo. Ele disse: eu vou precisar de 12 criados, e 5 anos e uma casa. Foi concedido ao pintor. Terminou os 5 anos, ele não tinha nem conversado. Eu preciso mais de 5 anos. Quando terminou os 10 anos, num lance, só fez um traço e disse que desenhou o caranguejo mais importante, mais perfeito que pode existir. Aí é uma maneira de enaltecer essa rapidez, essa concisão, como ele traçou o caranguejo de uma maneira tão objetiva. Agora vamos ver que é imprescindível se tomar conhecimento disso, das críticas que Lênio Streck faz à simplificação. Ele não é contra a simplificação. Ele não é contra. Não, aliás, não é contra o combate ao juridiquês. Ele é contra o excesso de simplificação. Então ele diz o seguinte: estamos vivendo a era das simplificações. Já estamos vivendo na era das simplificações. O aluno que faz um curso de Direito já estuda só daqueles livros. O Direito Constitucional Simplificado, o Direito Civil Simplificado, o direito sem dificuldades. As coisas mais absurdas estão nesses livros agora. O direito sem chatices. O direito é chato. Está aqui uma proposta do direito mais acessível. Então o aluno sai desse curso de graduação, estudando só simplificação, todas as matérias simplificadas. Qual é o arcabouço que quando ele entrar na magistratura, ele vai ter para fazer uma... Ele já está simplificado por natureza. O que ele vai escrever fora dessa linha que ele se
se for bom. De difícil aí. Olha, não sei se aqui tem ocorrido isso, mas temos deixado de receber liminarmente recursos porque a conclusão é disforme do corpo do recurso. Ele diz uma coisa e conclui outra, totalmente diferente. Então não tem coerência nenhuma. Isso tem ocorrido muito. Alunos que se formam só no Google. Pode levar a linguagem simplória, já disse. Não se enfrenta a complexidade do contemporâneo com simplificações. É um pouco questionável o que ele está dizendo. Então, eu faço a leitura disso, dizendo que deve-se atentar, como eu disse, no caso da ciência do direito, tem suas complexidades naturais. Então, fazemos as simplificações. Tudo bem. Mas sem perder esse rumo. Sem perder essa atenção àquilo que se deve respeitar. Que se deve praticar a ciência do direito, respeitando as suas lições que são inerentes, que não se pode desprezar. Então ele vê nesse excesso de simplificação um perigo. Se você não tiver a consciência crítica de ver o que deve fazer e o que deve evitar. Então, a conclusão do que nós acabamos de ouvir, eu quero que sugiro aos senhores que levem a seguinte conclusão. A simplificação que estamos defendendo é válida? Sim. O juridiquês é combatível? Deve ser combatido. Porque não se admite mais, no mundo hoje, em que a comunicação atingiu o nível que ela atingiu, ainda se ficar ferrado com expressões barrocas. Não, isso é inadmissível. Então, esse ponto do combate ao juridiquês é pacífico. Evite-se e seja vigilante. Porque às vezes a gente está usando a expressão, por exemplo, a expressão alhures. Alhures, a gente usa normalmente, mas está ali, é uma função, uma expressão altamente barroca. Alhures. É garantia do acesso ao judiciário. Não há dúvida de que, no momento que nossas decisões sejam absorvidas com mais autenticidade, com mais clareza, entendida, nós afirmamos a nossa legitimidade e trazemos esse cidadão para junto de nós. Que ele fica entendendo aquilo que nós expomos. Que é essa inclusão, né? E garantia do acesso à justiça. Que acesso é esse? Acesso de que o cidadão participe do conjunto que nós decidimos, que tenha uma compreensão daquilo que o juiz expressa naquelas palavras, que às vezes que lhe custou tantos pensamentos, tantas conjecturas, e que não pode ficar de uma maneira nas nuvens, nefelibatas, de uma maneira inacessível. Então essa é a conclusão que essa campanha da simplificação prega. Vamos ter claros, ter leveza, mas atentos para não cairmos no coloquial. Então isso vai contribuir para que façamos nossas decisões com mais respaldo entre as partes interessadas, que são os cidadãos. Então essa é a mensagem que eu trago aos senhores. É um assunto que ainda demandaria muitas conversas, mas eu acredito que trouxe a essência daquilo que eu penso que deve se discutir. Muito obrigado. Alguém
Alguém teria alguma pergunta a fazer? Eu teria só uma questão a perguntar ao desembargador Lorival. No tribunal lá de Justiça do Maranhão, eles estão com algum programa de simplificação nas confecções de mandados, de cumprimento de mandado de citação, intimação, os mais diversos? Olha, no primeiro grau eu tenho conhecimento que já se faz isso. E lá também. Agora tem um outro ponto que eu acho que no caso de tribunais se deveria estar atento, já que hoje nós estamos vivendo na era dos precedentes, é a redação das emendas. Veja bem, os precedentes eles se baseiam na invocação de emendas. Então, tem inclusive um programa do CNJ muito bem ensinando como fazer emendas. É muito bom aquilo. Inclusive pode até se botar no chat GPT. Esse chat GPT é outra coisa bastante curiosa que nós estamos enfrentando hoje. Falando do chat GPT, veja bem, o Lênio faz a seguinte crítica. Daqui a pouco nós vamos ter sentenças para no afã de ser simples, vão ter tipo os quadrinhos mostrando como deve ser a sentença. Já tem pessoas fazendo isso, mas não oficialmente, né? Visual. Meu filho, que é juiz, ele está no TRE, ele fez o primeiro voto considerado sobre isso. Mas veja bem, ele não fez simplesmente por fazer. Ele pediu autorização e não fez, porque o que o Lênio critica é você jogar um negócio desse e não dizer nada. Não, ele fez o voto normal e não tinha, vejam bem como foi o último caso. Era dificílimo você entender o voto daquele, porque tinha mais ou menos uns 7 embargo de declaração sucessiva e agravo interno. Era muito difícil. Então ele fez simplesmente o desenho lá de como chegou até o que ia ser julgado. Porque eram muitos, um sobreposto. Então era difícil, muito difícil de se entender. Mas fez isso, mas fez o voto normal. Aquele foi só um adendo para que o voto ficasse mais acessível. Então, voltando, as palavras de uma ementa são palavras mais fortes que podem ter, incisivas, porque ali é tipo um poema. A palavra que está ali é a única que tem que estar ali. É só ela que era para estar ali. Então você tem que ver como encontrar essa palavra. Porque nesse processo de precedentes, nós baseia-se só nessa invocação de precedentes, de emendas. Né? Para isso, ela tem que ter uma linguagem ainda mais clara possível. Mais clara possível. Dizer o que tem a dizer, então, dizer. Algum dos colegas ou alguém aí da plateia gostaria de fazer alguma indagação do desembargador Lorival ainda? Alguma dúvida? Então, desembargador, acho que foi muito claro as suas palavras aqui nessa necessidade da gente mudar alguns paradigmas, mas sem perder a necessidade que nós temos também de respeito à atividade que nós exercemos no dia a dia. E nisso eu quero agradecer muito a Vossa Excelência pela disponibilidade de estarmos aqui. Realmente nós iremos refletir bastante e tentar fazer algumas adequações, uma forma de aproximar mais a nossa atividade do cidadão, principalmente aquele mais humilde. Muito obrigado. Obrigado a todos.